Defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, pretende acionar o STF e tentar o arquivamento do processo que o investiga por suposta ligação com o roubo a aposentados e pensionistas do INSS. Os advogados alegam que, mesmo após a quebra de sigilo, não foram encontradas provas que conectem Lulinha diretamente ao caso e que o prazo para a investigação já teria caducado. Vale lembrar que a Polícia Federal pediu mais tempo para concluir as apurações sob alegação de falta de efetivo. A defesa ainda planeja buscar o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, para pressionar pelo fim do inquérito. Para analisar esse e os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas. Nós já estamos aqui com elas na tela. Vamos dar boa tarde, então, Fabi Barroso conosco. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, Berenice. Estou feliz de ver que atrás de você tem movimento. Isso é muito bom, né? E boa tarde a todos da nossa audiência. Boa, conosco também a nossa queridíssima Berenice Leite. Berenice, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geise, Fabi Barroso. Pois é, Fabi, hoje aqui está bem movimentado. A princípio são os prefeitos, né, que vieram fazer manifestações em relação a pautas consideradas pautas bomba. Então estão aqui para pressionar o presidente do Congresso e também da Câmara dos Deputados para que não votem essas pautas. Nossa audiência também. Daqui a pouco, então, Davi Alcolumbre faz algum tweetinho, algum videozinho chorando, dizendo que está com muita pressão, enfim, que ele está sofrendo muito, Davizinho anda sofrendo. Olha só, vamos então aqui a nossa pauta, a nossa primeira pauta aqui do dia, o Lulinha acionando aí o STF, a gente vem acompanhando esse caso desde o início, desde o começo, vale ressaltar, o Lulinha não está no Brasil, ele não está em algum tipo de prisão preventiva, com tornozeleira eletrônica, nada disso, conseguiu escapar, não está no nosso país. Enquanto isso, a gente tem aí uma ala da Polícia Federal alegando que não tem efetivo, Fabi Barroso, para investigar o Lulinha e, ao mesmo tempo, a defesa dele fazendo ali o resto do meio de campo, acionando o STF para tentar limpar a barra do filho do presidente. Pois é, olha quantos ineditismos nós temos neste caso, só que não, né? O que eu quero aqui, de forma irônica, salientar é que, primeiro, né, lá vem a defesa do Lulinha, que, diga-se de passagem, é o Dr. Marco Aurélio, que é do Prerrogativas, né, aquele grupo lá que assinou a Cartinha pela Democracia, também coincidentemente ou não, mas a defesa do PT aqui em São Paulo nas eleições, e está pedindo o quê? Está pedindo, né, que então esse inquérito que foi prorrogado, que nós comentamos inclusive ontem no jornal, inquérito policial é para ser de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, e neste caso aqui já está sendo prorrogado por mais 60, vai dar 120 dias, né? Mas o que se alega aí, a própria Polícia Federal, é que não tem efetivo para investigar. E não significa, né, ao contrário do que a defesa está falando, a defesa vai sempre tentar livrar, né, a barra do seu cliente e do Lulinha, que é muito importante, inclusive para as eleições, né? A gente sabe que o filho do presidente, aquele que subitamente virou um herói aí no comércio, né, que é muito bem sucedido, aliás, poderia, né, pegar muito mal no mínimo para aqueles brasileiros que ainda ligam, né, se o fato repercute ou não do ponto de vista da corrupção. Mas o importante aqui, de fato, é que nós temos uma investigação em andamento do INSS. A Polícia Federal, então, agora deu uma justificativa formal ao ministro André Mendonça, dizendo que está com dificuldade para investigar por falta de efetivo, com aquela ingerência da própria... do próprio Lula, né, na Polícia Federal, e nós temos réus presos. Então, a prioridade se dá quando tem réus presos. Uma pena que Lulinha não esteja nessa categoria. Quem sabe, assim, nós veríamos, né, alguma rapidez nas investigações. Mas vamos ter que aguardar os desdobramentos, mas é direito da defesa pedir. Vamos ver se vai ser considerado como foi o inquérito, que ainda está aberto, né? O inquérito da fake news, o inquérito 4781, que vai fazer, já faz 7 anos, está indo para o 8º ano. Vamos ver se, por acaso, no Brasil tem 2 pesos, 2 medidas. O que vocês acham, pessoal aí do chat, o pessoal que está nos acompanhando aqui pode nos responder.
Berê, também quero te ouvir a respeito. Tá, então, a defesa de Lulinha pedindo ao STF o fim desse inquérito aí da PF em relação às investigações daquela CPMI do INSS. Vale ressaltar que a primeira resposta do STF em relação a esse caso do INSS foi não prorrogar os trabalhos. Então, se a gente for mencionar algum histórico do STF aí nesse caso, o histórico é esse. Eles não prorrogaram a CPMI do INSS. E agora tem essa expectativa em relação à resposta que eles darão à defesa do Lulinha. Pois é, Geise, eu vejo com muita preocupação esse tipo de interferência, né? Sabemos que o relator do caso é o ministro André Mendonça, a quem os advogados do Lulinha recorreram, pediram essa audiência, como bem trouxe aqui a Fabi, a nossa operadora do direito, em relação a ele ter o direito de pedir essa audiência, mas a argumentação é ridícula, né? Dizer que no entendimento deles já caducou. Peraí, eles têm acesso ao andamento das investigações? Em que pé está essa questão que pode colocar o Lulinha como uma espécie de sócio oculto do careca do INSS? Daqui a pouquinho a gente vai até avançar ainda nesse assunto. Tem a empresária Roberta Luxinger, que seria uma ponte, inclusive, né, que faria o repasse do operador do esquema fraudulento do roubo dos aposentados ao filho do presidente Lula, mas o argumento, como eu disse, né, não se sustenta. E me chama muita atenção, queria só fazer um exercício aqui, né, trocar os nomes, trocar os personagens da história, porque teve algo que me chamou muita atenção também, Geise, quando você falou sobre os advogados os advogados do filho do presidente Lula vão procurar o diretor-geral da Polícia Federal, no caso, Andrei Rodrigues, para também tentar intervir nesse pedido de arquivamento. Agora, vamos mudar, né, as peças. Vamos trocar e imaginar que fosse os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro que estivesse ainda no exercício de seu mandato e os advogados de um dos filhos do Bolsonaro procurasse o diretor-geral da Polícia Federal para fazer esse tipo de pedido. É no mínimo escandaloso, né? E eu não vejo essa indignação por parte de muitos veículos de comunicação que sequer estão comentando sobre esse assunto. Então, percebo também que aqui entre os jornalistas, entre alguns veículos de comunicação, há uma indignação seletiva. Isso é um escárnio, né? Aonde já se viu o filho do presidente Lula ter ali advogados que vão procurar diretamente o diretor da Polícia Federal. E assim, eles não fazem a menor questão de esconder isso, né? Pelo contrário, eles anunciam. Então é a certeza da impunidade, de que não vai dar em nada. A gente sabe, inclusive, a relação próxima entre Andrei Rodrigues e o presidente Lula. O Andrei foi o diretor, né, o coordenador da equipe de segurança durante as campanhas não só de Lula quanto de Dilma Rousseff, que viaja para cima e para baixo, até em viagens internacionais, acompanhando o presidente Lula, quando deveria estar aqui no nosso país, à frente de investigações importantes. E como muito bem trouxe também a Fabi, em relação à Polícia Federal, dizer ali para o André Mendonça, o relator do caso no STF, que não há efetivo para investigar. Isso é só uma questão de prioridades. E a gente percebe a clara interferência, não só para blindar o Lulinha, que desde o ano passado, quando decidiu sair do país, muito à época da primeira operação, né, da operação sem desconto da Polícia Federal, que culminou nessa investigação do roubo dos aposentados. Então, esse já é um indício de por que ele saiu do país, logo naquele momento. E está lá, vivendo na Espanha, sequer foi chamado até hoje para prestar um depoimento, e aí os advogados vêm dizer que o processo já está caducando. Eu acredito que não, acredito que está só no começo, porque a próxima etapa, depois da quebra de sigilo que nós tivemos, sigilo fiscal e bancário, seria ouvir o filho do presidente Lula. Mas, por enquanto, nada de avanço. E a gente percebe claramente essa interferência e até mesmo, né, a influência desses advogados junto a autoridades aqui no nosso país. Geise. Ainda sobre o roubo a aposentados e pensionistas do INSS. Assim como no caso do Lulinha, a defesa de Roberta Luxinger adota estratégia semelhante para minguar o escândalo do INSS. Os advogados da empresária e amiga do filho do presidente solicitaram ao STF o arquivamento da investigação em que é alvo, alegando, além de pescaria probatória, que a apuração se mantém apenas por amizade íntima com Lulinha. E mais,
juízes afastaram a tese da PF de que Fábio Luiz seja o destinatário final de mesadas e pagamentos ilícitos envolvendo Roberta Luxinger. Segundo a defesa, os valores recebidos são referentes a serviços de consultoria legítimos com contratos e notas fiscais. Fabi Barroso, não é só o Lulinha que está tentando escapar aí desse caso do INSS, a gente tem também a amiga dele, mais que amigos, friends, ela dizendo que está, na verdade, nessa situação só pela relação ali que tem com o Lulinha e não pelo escândalo de corrupção, o dinheiro, enfim, tudo isso aí que está sendo investigado. Precisa de muito mais do que isso, do que essas declarações da própria defesa, que mais uma vez tem interesse, né, no processo. Também vai alegar, vai apelar para o garantismo do Supremo Tribunal Federal, que é seletivo esse garantismo. Ele realmente funciona, mas só para alguns, né? Não funcionou no caso do 8 de janeiro, não funcionou para o presidente Bolsonaro, não funciona ainda para os réus, né, para o pessoal que está sendo investigado no inquérito interminável, que eu já mencionei, mas eu vou bater nessa tecla de novo, o inquérito 4781. Mas o que a Roberta está dizendo aqui também, né, é que, por exemplo, os relatórios do COAF não trouxeram que foi feito pagamento a Lulinha. Como se a Polícia Federal não estivesse de fato, e é por isso que exige tanto efetivo da polícia para fazer essas investigações, crimes financeiros, que não são fáceis assim de se dizer, não basta um cruzamento somente do COAF, tem várias empresas, vários CNPJs, né? A gente já sabe como isso funciona, vide Lava Jato, que esse pessoal tem arrepio, né, de ouvir as palavrinhas aí, Lava Jato. Mas é importante porque ali, como aqui e como infelizmente outros crimes no Brasil envolvendo troca de influência, corrupção e provável lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e vários outros crimes aí que podem estar envolvidos na questão tanto do INSS e do caso Master. Lembrando que esses dois casos podem ter sim conexão. Então, Roberta tem que ficar um pouco mais calma e a defesa também, o direito da defesa pedir, mas vamos agora entender como que vai agir o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, em relação a esses pedidos da defesa, já que o ministro André Mendonça não é igual ao ministro Alexandre de Moraes, que quando era conveniente largava as petições, ainda larga as petições na mesa. Lembra-se que do Clezão, que tinha uma petição pedindo a liberdade dele com a anuência na DPGR na época, e a vida dele se perdeu. Mas aqui também mais uma provável ré que não está presa, né, que não está ali, está solta, mas está exigindo, então, o garantismo do André Mendonça. Vamos observar, porque isso vai dizer muito aí como ele vai se comportar nas ambas investigações que envolvem tráfico de influência, gente poderosa e provável corrupção.